Vamos orar para ouvirmos a palavra de Deus. Senhor, eu quero te louvar. Quero te louvar por cada pessoa que veio aqui presencialmente. Quero te louvar pelas pessoas que estão conosco online. Não importa onde, nesse Brasil, no mundo. Que a tua palavra possa romper o espaço, o tempo. E possa chegar em cada coração, agora e depois também, porque algumas pessoas vão assistir este culto depois, e que o Senhor venha falar a cada coração. Nós te louvamos, porque hoje já tivemos a oportunidade de te adorar, de te louvar. O Senhor nos deu condições de ofertar, dizimar. O Senhor tem nos abençoado. Nós moramos na melhor cidade do mundo para se viver. Te agradecemos por isso. Sabemos que a nossa responsabilidade aumenta muito, porque morando na maior cidade do país, nós recebemos mais recursos e pela tua palavra nós deveríamos também investir mais, para que o teu nome seja levado a outros lugares, para que o teu nome seja levado a outras nações, povos, línguas, tribos, raças. Senhor, ajude-nos a entender a importância do meu próximo ser alcançado. Ajude-nos a entender que, mesmo num lugar longínquo, mesmo num local distante, que pessoas tenham o mesmo privilégio que nós tivemos de ouvir uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, uma palavra que muda vidas. Pedimos isso em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós começamos uma série de ministrações, e a série diz, Uma Vida de Milagres. E eu quero explicar a diferença mais uma vez, rapidamente. Uma coisa é você viver um milagre, outra coisa é você ter uma vida toda vendo o agir de Deus. Às vezes tem pessoas que só querem um milagre, mas outros, Deus está dando a oportunidade de ter toda uma vida vivendo a manifestação de Deus. Porque milagre nada mais é do que a manifestação do poder de Deus. Isso é milagre. Milagre é coisa que só Deus pode fazer. Eu fico olhando para alguns homens aqui da nossa igreja e eu falo, cara, isso é um milagre. Eu olho para o Tiago, tá lá, dá um tchauzinho aí, Tiago. Esse cara é um milagre. Esse cara é um milagre. Era para estar morto já, mas o Senhor foi lá e restaurou, Rodrigo, mais famoso, vulgo Cabeção, Isso, rapaz, isso é um milagre, É o tipo de coisa que só Deus faz. Por exemplo, São Paulo ganhar do Flamengo hoje, milagre. Eu não podia esquecer. Na sexta-feira, nós aprendemos que o milagre sempre acontece após nós, primeiro, reconhecer que necessitamos do milagre. Segundo, decidir viver o milagre. E terceiro, aprendemos que nós precisamos agir em prol do milagre. Quem estava aqui sexta-feira? Maravilha. Então, para quem não estava, já estou dando aqui uma base, uma panorâmica. Mas você que quer saber o que nós ministramos na sexta-feira, está no YouTube. Então vai lá no YouTube da Lírio Parelheiros, assiste e dá um like lá. Uma coisa importante também, os irmãos falaram para mim, que quando você for dar o like no vídeo da Lírio, cara, você tem que assistir pelo menos 1 minuto. Porque senão eles vão derrubar o nosso canal, porque fala que tem um negócio lá que eles falam lá que não pode fazer. Porque, é uma política do YouTube, que senão vai lá que você está comprando like e tal, e aí derruba o vídeo. Então, assiste lá 1 minuto e 2 minutos, depois você deixa o joinha, e depois assiste o resto também. Pronto. Agora, algumas pessoas elas têm esse princípio. Na sexta-feira eu estava falando sobre alguns homens e algumas mulheres que viveram milagres. E o padrão é sempre o mesmo. O padrão para receber o milagre é o mesmo, sempre. Não tem, isso aqui não muda. Primeiro, reconhecer que precisa. Segundo, tomar uma decisão. E terceiro, agir. Vocês vão se lembrar bem, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia,
que não parava. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos e nada adiantava. Porém, um dia ela ouve falar de Jesus, ela reconhece que precisa de um milagre, ela decide viver o milagre e ela vai para a ação. Ela não para, ela não se acovarda, ela não se amedronta, ela só para quando ela toca em Jesus e recebe o milagre. Isto vai se repetir em muitos padrões, vai se repetir em muitas histórias da Bíblia. Mas você não ouve um segundo milagre na vida daquela mulher hemorrágica. O cego Bartimeu foi curado da cegueira? Foi. Mas você não ouve um segundo milagre. É aquele e depois a gente não ouve mais. Mas existem pessoas na Bíblia que você começa a observar que durante a trajetória dela, ela viveu muitos milagres. Abraão, por exemplo. Abraão, ele viveu ao longo da sua história muitos milagres. Se nós falássemos aqui que o maior milagre foi ele, por exemplo, ele teve filhos quando já estava acima dos seus 90 anos. O homem gerou um filho. Que milagre! O filho nasceu saudável, outro milagre. A esposa também era velha. Uau, que milagre! Depois ele cresce e Deus vai e pede para Abraão matar o seu filho em holocausto para testar a fé. E ali, quando Abraão vai matar o seu filho, aparece um cordeiro amarrado. Que milagre! Outro milagre. Ei, Abraão, não faça isso. Aqui, ó, preparei o cordeiro. E ao longo da história, Abraão vive muitos milagres. Muitos. Se você for ler a história de Abraão, começando em Gênesis 12, você vai ver muitos milagres que Abraão viveu. Nós vamos ver Davi. Davi, um homem que colecionou milagres ao longo da sua vida. Cara, quer ver os milagres? Começa a ler Salmos. Leia Salmo com atenção. É claro que nem todos os Salmos são de Davi. Existem os Salmos da família de Asaf, dos Coraitas e outras pessoas mais que fizeram alguns Salmos, mas Davi se destaca. A maioria dos Salmos foram escritos por Davi. E Davi era um cara que ele colecionava milagres. Uma pessoa que viveu uma vida inteira de milagres. Ele via Deus agindo o tempo todo em seu favor. A começar da sua infância. É um milagre um menino enfrentar um urso e vencer. É um milagre um menino enfrentar um leão e vencer. É um grande milagre enfrentar o Golias e vencer. É um grande milagre enfrentar exércitos e vencer. Então Davi é um cara que por que Davi, quando você vai ler os Salmos, você percebe o amor dele por Deus, o zelo que ele tem por Deus? Porque é um cara que tinha consciência de quem era Deus e do quão poderoso Deus era, pela quantidade de milagres que ele viveu. E não é só ele. Existem muitas pessoas na Bíblia que viveram muitos milagres. Ou seja, são pessoas habituadas a viver milagres. E o mais incrível é que quando você vive um milagre, ainda não se transforma em padrão. Você tem um milagre para contar, glórias a Deus. Daqui 2 meses, acontece um outro milagre na sua vida. Depois acontece um outro. Quando chega na quarta situação, você já está mais confiante no Senhor. Porque você fala assim, não, Ele fez aquele milagre, Ele fez o segundo milagre, Ele fez esse, e agora em mais esse Ele está comigo, e eu vou viver milagre. A sua confiança começa a aumentar. Eu imagino a confiança de Davi, quando ele ia enfrentar os exércitos, por exemplo. Davi, olha, nós temos 50 mil homens, e o exército do outro lado tem 250 mil. Davi dizia, vamos embora, vamos consultar o Senhor. Senhor, e aí, podemos ir? Vai. Galera, a vitória é nossa, só luta.
só enfrenta, só levanta, só age, só toma em posição, Deus vai dar vitória. Moisés, um cara que, pelo amor de Deus, a quantidade de milagres que esse homem viveu. Agora eu fico falando, voltando para o Davi, quando ele vai enfrentar, né, o urso, provavelmente eu sempre digo que o urso não foi, na minha concepção, o urso não foi o primeiro bicho que o Davi matou. Qual que você acha que foi o primeiro bicho que Davi matou lá no campo? Pernilongo. Acertou, miserável. Pernilongo. Que tem demais. Depois ele matou o quê? Um lobo, né? O lobo, uma raposa que sempre fica ali perto do rebanho. Depois ele vem um urso. Ele fala, não, Deus me ajudou a matar o lobo. Eu vou para cima desse urso. E vence o urso. Daqui a pouco vem um leão. Ele fala, não, Deus me ajudou a vencer o urso. Eu vou vencer esse leão. Vence o leão. Quando ele encara o gigante, a fé dele já estava forte. Ele fala, não, Deus estava comigo e vai estar comigo agora. A mesma coisa Moisés. São pessoas que estão habituadas a viver milagres. São pessoas que vão vivendo milagres, milagres, milagres. E nunca param de viver milagres. Porque a confiança delas no Senhor fica de tal forma que o inimigo é impossível de parar na frente delas. E o texto que eu quero ler com vocês hoje diz respeito a um homem que também estava muito habituado a viver milagres. E o tema dessa mensagem parece um pouco herege, mas não é não. A mensagem é pura, genuína, é só Bíblia. Coloca o texto aí, coloca o tema aí para mim, por favor. É isso aí, ó. Provocando milagres. Existe um meio de viver milagres dia após dia. Existe um meio. Não é algo ocasional, não, pode ser, preste bem atenção, isso pode se tornar um padrão na sua vida, se você aprender com as Escrituras os princípios de Deus para viver milagres. O texto que nós vamos ler diz respeito a um homem fantástico, na minha opinião, eu acho que é a pessoa que mais ensinou a todos nós cristãos, né, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E o texto que nós vamos ler está em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 34, nós vamos ler. Quem achou, fala, pode ir, Pai, é nós. Quem não achou, não precisa se preocupar, está na tela. Acompanha comigo, depois você lê. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Esse negócio de predizer o futuro não é de Deus não. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Queridos, olha aí, ela tinha um espírito maligno e ela não estava mentindo não, porque às vezes a gente acha que os demônios vão falar só mentira. Não, tudo que o demônio fala é mentira. Não, eles usam a verdade para enganar as pessoas, porque através dessa predição dela, ela enganava as pessoas. Tem muitas pessoas aí achando que é Deus falando, quando na verdade são espíritos malignos. Vigia. Por isso que nada melhor do que você ouvir a palavra aqui, ó, baseada aqui, ó. Não é no eis que te disse, eis que me digo, nada disso aí, não. Estava até falando de manhã que tem um pessoal que, né, acostumado a receber chave. Quem aqui já recebeu chave em algum culto aí? Foi numa igreja e recebeu uma chave. Ei, minha serva, eis que estou te dando uma chave. Quem? Eu devo ter um chaveiro no meu cofre espiritual. Deve ter um quilo de chave lá. Ei, meu servo, estou te dando uma chave. Mas a gente acha que a chave vai fazer milagre. E quando chega na segunda-feira, o diabo vem. E ele se apresenta e ele fala, e agora? Aí você olha para onde? Para a chave. E olha para o diabo.
e fala, eu acho que é para enfiar nele a chave. E o diabo fala que não. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ei, irmã, não é chave. Não é ter chave. Quem anda com Deus não precisa de chave para ver milagres. Quem anda com Deus não precisa de chave para ver a porta abrir. Quem anda com Deus não precisa de chave para ver coisas acontecer. Só precisa de Deus. Só precisa de Deus. E o texto continua. Come on here, please. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou irritado. É isso. Paulo ficou bravo. Voltou. E falou ao Espírito, em nome de Jesus Cristo. Quando você for expulsar um demônio, aprende aqui mais um aqui, ó. Tem gente que fica, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue é para perdoar pecados. O sangue é para perdoar pecados. O que expulsa demônios é o poder que há no nome de Jesus. Tem gente que fica, está amarrado. Irmão, vem um outro demônio e desamarra. Então, querido, nós precisamos entender que o milagre ele só acontece se nós tivermos Deus. Não é coisas, não é isso, não é aquilo. Agora, continuando o texto, por gentileza. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se ao Espírito e disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a esperança de ganho tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Depois de serem severamente açoitados, não, volta aí, tem um versículo antes. É isso aí. Oxe, calma, guerreiro. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. Paulo e Silas estavam levando Jesus Cristo, esperança do mundo. Paulo e Silas não estavam em pecado, esses homens andavam em santidade. Esses homens andavam de forma séria com Deus. E agora, por causa do nome de Jesus, eles são presos, tiraram suas roupas, isso era um ato de extrema humilhação, e ordenaram que fossem açoitados. Naquela época, ser açoitado era um ato de extrema humilhação. Come on. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E enquanto isso, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isto, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Meus irmãos, aqui começa uma aula para quem quer viver uma vida de milagre. Eu não estou dizendo para quem quer viver um milagre, para quem quer viver uma vida de milagre. Se você fazer disso uma prática, você vai viver muitos milagres ao longo da sua vida. Como que você se comporta numa situação como essa? Define exatamente se Deus vai intervir na sua causa ou não. Como, pastor? Como assim? Paulo estava pregando o evangelho, como eu já disse aqui. Paulo foi preso junto com Silas. O lugar onde eles estavam era terrível. Apanharam muito, passaram vergonha, foram humilhados por causa do nome de Jesus. Presos num lugar terrível, cheios de rato provavelmente, porque ali não tinha higiene alguma, não existia direitos humanos. A Bíblia nos fala que ele estava amarrado a um tronco. Aquele lugar era onde eles defecavam, era onde eles urinavam, não havia um outro lugar para fazer isso. Imagine você que havia outros presos ali. Imagine o mau cheiro. Imagine como Paulo estava se sentindo junto com Silas, com seu corpo todo cortado pelos chicotes. Imagine a humilhação que Paulo estava. Imagine a tristeza de Paulo, preso naquele tronco, sabendo que não tinha feito nada demais. Imagine a tristeza de Paulo ao enfrentar aquelas pessoas. Imagine a tristeza do coração de Paulo ao olhar para os seus pés acorrentados por causa do nome de Jesus, e não era merecedor daquilo. Se fosse você, como que você ia se comportar? Certamente antes dessa ministração, você iria dizer: Deus, eu não mereço isso. Deus, eu estou passando por isso, mas eu não concordo. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Deus, eu não aceito isso acontecer. Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou falando da tua palavra, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito. E eu estou falando de um crente de verdade, porque os Nutella, os Nutella, na hora que o chicote fosse comer, eles iam falar: parou, estou saindo. Ei, demônio, pode voltar, capeta. Não dá nada, não tem nada a ver com isso, vou embora. Agora, passando pela situação que Paulo e Silas passou, como nós nos comportaríamos? Isso define se Deus vai agir fazendo milagres ou não. Porque se Paulo tivesse ficado reclamando, se Paulo tivesse ficado murmurando, milagres não iriam acontecer. Se Paulo não tivesse vida com Deus, ele não iria viver o melhor de Deus naquela noite, ele não viria viver aquele milagre. Muitas vezes nós deixamos de viver milagres, porque no momento em que Deus está nos observando, nós murmuramos. Nós deixamos de viver milagres, porque há momentos que parece que, cara, eu não mereço passar por isso, mas Deus está nos observando como nós vamos agir. A Bíblia ensina como receber milagres. Olha só, Paulo e Silas, eles, à meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. Quando nós passamos por algum momento difícil, nós cantamos. Quando nós passamos por momentos adversos, nós cantamos ou murmuramos? Mas nesta noite,
O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que pessoas hoje estão ouvindo a palavra, e quando vierem passar por situações, agora vão começar a cantar, e quando começarem a cantar, vocês vão ver o agir de Deus. Quando começarem a glorificar o nome do Senhor, vocês vão ver o agir do Senhor. Quando começarem, ao invés de murmurar, levantar as mãos e dizer: Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas eu te louvo, eu te adoro, tu és o rei da minha vida, e eu não vou pecar contra ti. Aí nós vamos começar a ver milagres acontecer. Aleluia. Resiliência. Resiliência é algo que Paulo tinha. Eu estava explicando isso, que resiliência é o ato de esticar uma borracha e ela voltar ao mesmo estado. Ou seja, ela não altera. Não é porque ela passou por uma pressão que ela altera o seu formato. Volta no mesmo formato. É isso que Deus espera de nós. Passou por uma situação, continua firme. Ah, pastor, mas você não sabe como que é, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, essa é a desculpa de todo perdedor. Todo crente derrotado é o mesmo papinho, eu estou habituado já. É, pastor, mas você não sabe. Você está mostrando o caminho, você está mostrando a solução, você está dizendo: olha, faça isso, e a pessoa está ali: mas você não sabe o que eu estou passando. Jesus também passou por isso. Jesus, ele chega no tanque de Betesda, e ali havia um homem, já falei sobre isso aqui algumas vezes, um homem há 38 anos no local lá, né, esperando o milagre. E na hora que Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Ao invés de ele responder: eu quero, não, ele começa com um papinho: ai, Senhor, estou aqui há 38 anos, ninguém me mata, ninguém me ajuda, ninguém fala comigo, irmão, coloca a sua esperança no Senhor, porque exatamente de ninguém vai vir o milagre vem sempre de Deus. Comece a olhar para o Senhor, para de olhar para as pessoas, para de depender de gente, para de depender de pessoas para ajudar você a ter milagres, porque elas só vão poder ouvir você, mas milagre mesmo quem faz é só o Senhor. Quantos estão entendendo isso? No dia mau, eu não baixo a cabeça. Nós precisamos aprender isso, para viver vida de milagre. Eu estou pregando aqui, quantos amanhã, se passarem por uma situação adversa, vão fazer o que Deus está falando através da sua palavra? Amanhã, na hora que vier a luta, na hora que vier a situação ruim, quando chegar a notícia ruim amanhã, o que você vai fazer? Vai arrancar cabelo? Vai desesperar-se? Se for mandado embora, tem gente, já falei sobre isso, para de ser imaturo. Todo mundo aqui vai ser mandado embora, com exceção do patrão, se fizer uma boa administração, porque senão até a empresa dele manda ele embora. Só não é mandado embora o dono da empresa. Então para de frescura. Quando você for mandado embora, levanta a sua cabeça, seja menino, não seja menino mais, seja homem, seja mulher. Fui mandado embora, eu vou receber meu seguro, ou sei lá, nem quero seguro, vou correr atrás de um trabalho, e vou fazer o meu negócio, e vou conseguir, e Deus está comigo, eu vou continuar, porque o Senhor dos exércitos está comigo, Ele cuidou de mim até agora, e vai continuar cuidando. Às vezes Deus arranca a gente de um local de conforto, para nos levar para um local de confronto, porque é no local de confronto que tem vitória. O local de conforto não tem vitória, mas no confronto tem vitória, e é lá que Deus está esperando você, com a coroa na mão. Aleluia. Resiliência. Se Paulo e Silas tivessem arrancado os cabelos lá naquele momento, eles tinham vivido milagre? Tinha acontecido o terremoto? Não. Mas Paulo e Silas, eles eram homens que estavam habituados a viver milagres. E quem está habituado, quando está habituado a viver milagres, nos momentos difíceis, não se estremece. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem para sempre. Permanecem para sempre. Não se abala. Não fica arrancando o cabelo. Não fica murmurando. Não fica dizendo: eu vou embora. Não fica fazendo mimizento com Deus. E aí
Sim, Senhor, não. Paulo não fez isso, Silas não fez isso. Eles começaram a louvar ao Senhor. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. É isso. É assim que tem que ser. Não dá para fazer diferente da palavra de Deus. Porque se fizermos diferente, o resultado não vai ser o mesmo desses homens. Olha a história de Jó. Após receber notícias terríveis, notícias que nenhum de nós gostaríamos de receber, perdeu tudo. Jó era um mega empresário da época. Às vezes você tem um negócio só, acontece uma situação, arranca cabelo. Jó era dono de muitas empresas. Se você for olhar bem o texto, eram várias empresas que ele tinha. Jó tinha filhos que ele se preocupava, amava e demonstrava isso na prática. E após receber a notícia, olha só o que diz Jó, capítulo 1, o versículo 22. Olha só. Após receber as notícias ruins, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso é gente madura. Isso é gente que fala assim, eu vou continuar firme no Senhor. Queridos, eu estava dizendo hoje que nós temos dificuldade em lembrar que Deus foi bom conosco ontem. Nós temos dificuldade de nos lembrar que Deus foi bom conosco mês passado. Nós temos dificuldade em nos lembrar que a vida toda Ele nos sustentou. E quando vem um momento difícil, a gente peca contra o Senhor, colocando Deus à prova. Ah, Senhor, ao invés de ir para o quarto orar, começa a falar com as pessoas, e murmurar, e vai pecar, e o milagre não vai acontecer. Quer viver uma vida de milagre? Pare de falar com quem não vai te ajudar em momentos que só precisa de milagre. Eu comecei pregando aqui, dizendo que milagre só Deus faz. Se só Deus faz, então por que eu vou ficar falando para os meus amigos? Porque se só Deus faz, por que eu vou ficar falando para as pessoas erradas? Eu me lembro da Sunamita. Sunamita, ela era uma pessoa que sabia provocar milagres. Pensa numa mulher ligeira. A Bíblia diz que Eliseu passava sempre na rua dela. E ela sempre chamava Eliseu para tomar um cafezinho, para fazer uma refeição. Certo dia ela disse ao seu esposo, o profeta sempre passa aqui. Vamos fazer um quarto para ele aqui em cima, para que todas as vezes que ele passar, ele possa ficar na nossa casa. Olha aí, honra. Tem muita gente que quer receber milagres, mas não honra Deus. Não honra os servos do Senhor. Mete o pau na igreja, mete o pau nos pastores, mete o pau em gente, e só sabe falar mal das pessoas. Paulo não tinha tempo de falar mal das pessoas, Paulo tinha tempo de anunciar as boas notícias do nome de Jesus. Pare de falar de pessoas e comece a falar de Jesus, porque isso vai trazer milagres para a tua vida. Agora, a Sunamita, ela tem um filho, ela recebe um milagre. Ela não podia ter filhos, e ela recebe um milagre. E um dia o menino faleceu, o menino morre. O menino morre. Morreu. Quem pode fazer o milagre agora? O médico? Estão comigo aqui? Quando morre, o médico consegue fazer alguma coisa? E a Sunamita sabia disso. Ela não fala ao seu marido. A Sunamita não fala ao seu marido. Ela diz assim, prepara para mim o jumento, arruma provisões para uma viagem curta, que eu vou falar com o profeta. Mas vai fazer o quê? Eu só quero falar com ele. Ela sobe no jumento, ela vai na sua caminhada com o seu servo, ou sua serva, não me sei, o texto não deixa claro isso, mas ela vai acompanhada de servos. E quando ela está no meio do caminho, o profeta vê ela à distância e diz para o seu auxiliar, vai lá,
Vai lá ver o que essa mulher tem, porque ela está vindo desesperada. Eu sinto que ela está vindo com algum problema e Deus não me falou o que é. Vai lá ver o que é. O Geazi chega e fala assim: como vai? Quem sabe que só Deus faz milagres, não fica falando com pessoas. Ela olha para aquele homem e ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. Ei, quando você não está bem, você glorifica ao Senhor? Ou você dá motivo para as pessoas do seu trabalho ficar falando: mas você não é crente? Você não está na igreja? Podia dormir sem essa, se tivesse a sabedoria de falar com o Senhor. Só com o Senhor. Olha só que coisa interessante. Na hora que ela chega diante do profeta, ela conta o seu problema. O profeta vai até a casa dela e faz o milagre acontecer, e o filho dela ressuscita. Aquela mulher sabia com quem ela devia falar. Quer viver milagres? Pare de murmurar. Pare de falar contra o Senhor. Nos momentos difíceis tenha resiliência. O que nós precisamos é do Salmo 51:10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que é um espírito estável? Não se abala, não fica desesperado, não fica arrancando o cabelo. Na hora que a situação está crítica, segura a onda, respira e fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Aleluia. Um outro segredo para quem quer viver uma vida de milagres: Isaías capítulo 64, versículo 4. Vamos ler juntos. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está dizendo de gente que confia. Quem confia no Senhor, quem não fica desesperado no momento crucial, quem não sai falando com todo mundo, quem não fica postando nas redes sociais, porque não tem tempo. O tempo que eu vou gastar nas redes sociais postando a minha desgraça, eu vou entrar no quarto, vou fechar a minha porta e vou falar com o Senhor, e o Senhor vai resolver o meu problema. Aleluia. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite. Tenha maturidade, cresça, seja adulto diante de Deus e viva coisas que adultos vivem. Deus não tem negócio com moleque. Deus não tem negócio com meninas. Deus tem negócio com homens e mulheres que são dispostos a obedecer e praticar a sua palavra. Quantos estão entendendo isso? Digam glórias a Deus. Aleluias. Viver uma vida de milagres, queridos, tem tudo a ver com pessoas que não andam segundo os padrões do mundo, mas andam conforme o padrão de Deus. Então nós aprendemos que no dia difícil, nós precisamos nos portar como servos do Senhor. Essa é uma forma. E isso é importante porque ao longo da sua vida, muitos dias difíceis virão. Ao longo da sua vida, muitos dias, você vai precisar de milagres de Deus, da intervenção de Deus. Muitos dias. Se hoje está bom, glórias a Deus, mas amanhã nós não sabemos como vai ser. E eu tenho certeza que dias ruins virão para todos nós. Dias difíceis virão para todos nós. Mas o que vai fazer você viver milagres e você não, é a forma que nós nos comportamos. Agora, a segunda coisa importante que nós aprendemos aqui, nos dias difíceis: louve ao Senhor. Ajoelha e começa a louvar ao Senhor. E na sua oração você pode dizer: Senhor, sabe por que eu estou te louvando? Eu estou te louvando não é porque eu estou com vontade. Eu estou te louvando não é porque eu quero. Eu estou te louvando não é porque eu estou feliz. Eu estou te louvando porque um dia eu aprendi que pessoas que querem viver milagres louvam ao Senhor. E eu quero colocar isso em prática. E a partir desse dia você vai começar a colecionar vitórias. Agora, quando eu disse que
pessoas que vivem uma vida de milagres, são pessoas diferenciadas, é porque elas não vivem conforme o padrão do mundo. E esse é um problema. Se Paulo fosse um mundano, se Paulo tivesse uma vida pecaminosa, se Paulo fosse uma pessoa que não era um homem de Deus, certamente Paulo não iria viver aquele milagre. Porque não basta cantar. Cantar, o mundo também canta. Ter maturidade no dia difícil, eu conheço o ateu que tem muita maturidade. Eu conheço o satanista que tem muita maturidade. Tem gente que tem maturidade. E isso não está relacionado a uma vida com Deus. Maturidade é coisa de gente adulto. Maturidade é coisa de gente vivida. Maturidade é coisa de gente que aprendeu com aquilo que já passou e não vai cometer os mesmos erros, porque não é burro. Isso é maturidade. Maturidade também não tem nada a ver com a idade. Eu conheço pessoas de 60 anos que são imaturas. E conheço meninos e meninas de 18 anos que têm um grau de maturidade fora do comum. Então a maturidade não está relacionada à idade. Maturidade está relacionado ao quanto eu coloco em prática aquilo que eu aprendi durante a minha vida. E nós precisamos ter maturidade, mas isso o mundo tem também. Agora, o que difere uma pessoa que está em Deus? O padrão. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Se você quer viver milagres, queridos, eu não gostaria de dizer que gostaria de pregar isso pela última vez, porque eu não estou a fim de viajar para o céu amanhã. Mas, mais uma vez eu vou dizer, não adianta querer milagres andando de mãos dadas com o diabo. Pastor, peraí. Está falando que eu estou andando com o diabo? Quando você vive uma vida de mentira, você está andando com o diabo. Não tem milagres. Não esquece. Ei, é por isso que eu amo uma igreja bíblica, pastor Emerson. Porque na igreja bíblica a gente não engana. Na igreja bíblica fala o que está na palavra e ponto. Porque numa igreja onde é uma igreja triunfalista, onde a mentira impera, o que vão dizer a você? Ninguém fala sobre mudança de caráter, ninguém fala sobre mudança de abandono do pecado, ninguém fala sobre abandono das práticas pecaminosas que agradam a Satanás. Não, só fica falando assim, vai ter milagre, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter milagre, e você fica lá, eu recebo, e você nunca vê milagre acontecer. Por quê? Porque não te falaram também que é necessário abandonar o padrão do mundo. Para viver milagres de Deus, precisa andar conforme o padrão de Deus. Para viver milagres de Deus, precisa andar conforme a vontade de Deus, e não conforme a vontade do mundo, e não conforme a vontade do diabo. Quer viver milagres? Abandone as práticas mundanas. Oh meu Deus, tem gente aqui que já está cansado do mundo. Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, que você já está cansado do mundo. Você veio aqui, é segunda, terceira vez que você está vindo, e Deus já falou para você que o mundo não tem mais nada para você. Você tentou de todas as formas, você buscou felicidade de todas as formas, você já usou droga, já teve mulheres, já teve carro, já teve casa, já teve piscina, já teve dinheiro, e não mudou. E agora você chega aonde Deus espera, mas Deus está dizendo, olha, não basta vir à igreja, precisa vir a mim. Não basta vir à igreja, precisa abandonar os vícios. Irmãos, vício é uma cela que Jesus já abriu, agora precisa sair dela. Estão entendendo? Abandone os vícios, abandone aquilo que você sabe que não é de Deus. Pare de falar palavras que não agradam a Deus. Que é isso? Guerreiro é crente, mas só vive falando palavrão. Ei, irmão, para. E você quer viver milagre? Não tem milagre para você enquanto você não santificar a sua boca. Porque o padrão de Deus não é palavras torpes. O padrão de Deus é pronunciar palavras santas que glorificam o nome do Senhor. Comece a mudar os seus hábitos. Comece a fazer diferente. Comece a tratar sua esposa diferente. A Bíblia diz que quando um homem ou uma mulher, eles não honram a Deus, eles não tratam bem
os seus cônjuges, até as suas orações são impedidas de chegar a Deus. A Bíblia fala que as orações não são ouvidas porque o homem não tem respeitado a esposa não tem respeitado o marido, quer ter suas orações respondidas. Seja gentil com a sua esposa, seja gentil com o seu marido, seja gentil com o seu pai, com a sua mãe, seja gentil com os seus filhos, seja gentil com as suas famílias, com os seus familiares. Isso é um padrão para nós vivermos aquilo que Deus quer. Respeite. Ande dentro do padrão de Deus. O padrão de Deus é respeito, o padrão de Deus é as coisas certas, o padrão de Deus é tudo que é justo, correto, honesto. Isso é o padrão de Deus. Se nós fizermos dessa forma, certamente Deus vai fazer-nos viver uma vida de milagres. Paulo e Silas, uma das maiores características deles, eram pessoas que viviam em santidade. E se você quer milagres, eu lamento informar, ou muda as atitudes, ou vai continuar mais 30 anos na igreja. Limpa o celular, tira tudo que não presta, sai dos grupos que fazem você pecar, sai das amizades, abandona aquelas amizades que só te leva para longe de Deus, porque você não vai viver milagre desse jeito. Eu não estou dizendo de não falar mais, não, nada disso, mas não compartilhar das coisas que eles fazem. Pessoal, estou saindo do grupo, eu amo vocês, mas eu estou saindo porque agora eu sou crente. E os conteúdos desse grupo não glorificam a Deus e nem me fazem viver o que Deus quer. Por isso eu estou saindo do grupo. Vocês podem continuar, eu estou orando por vocês, e quem quiser ir para a igreja comigo é só me dar um toque que eu vou levar. Finish. Nós temos que fazer escolhas para viver milagres. Nós queremos os milagres de Deus, mas não queremos andar com Deus. Os discípulos, eles viviam milagres o tempo inteiro. A multidão vivia de vez em quando. A multidão, de vez em quando, um ali, mas os discípulos todos os dias viviam milagres. Por quê? Porque eles decidiram andar com Jesus, seguir Jesus. Quer ter uma vida de milagres? Siga Jesus. Fique de pé. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno disso.